Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Olá, seja muito bem-vindo. Que bom ter aí a sua presença. Hoje o vídeo é gravado, também será dessa forma na próxima semana e por isso não poderemos nos interagir aí através do chat. Mas fique bem à vontade para conversar, fique bem à vontade para expressar algum pensamento, para dar o boa noite, assim o pessoal vai enxergando quem está junto aí nesse estudo. Eu quero saudar a todos nós com um texto bíblico que vai aparecer na tua tela aí também, de Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus tem um alcance onde nenhuma outra palavra tem. Ela é viva e por isso também quer nos vivificar, quer nos dar discernimento para saber para onde caminhar. Porque essa é a palavra do nosso Deus vivo, que fala, que age e que transforma. Meu desejo é que também nesse encontro possamos aprofundar o nosso conhecimento, crescer na nossa fé, nosso amor, nossa esperança, a partir daquilo que a palavra tem a nos ensinar. Que Deus te abençoe, que Deus prepare o teu coração para poder receber também aquilo que Deus vai estar falando para você e para todos nós nesse momento.
Quero te convidar para a gente ainda orar. Senhor Deus, obrigado porque podemos estar juntos, conectados nesse momento para estudar, aprender a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor, e que ela possa vivificar, que ela possa cortar fora aquilo que não te pertence. A gente sabe o quanto isso é difícil e pode ser dolorido, Senhor, mas é somente Tu que consegues operar essa obra na nossa vida. Então que essa Tua palavra nessa noite também, nesse encontro, possa falar a Tua vontade e fazer toda a diferença para cada um de nós. Abençoa a nossa vida e nos guarda a partir do ouvir da Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como o estudo está gravado, não vai ser possível dar uma boa noite específica para cada um de vocês, né? Mas então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E convido a cada um de nós agora para termos um momento de louvor, cantando e adorando o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Muito bem, queremos continuar a nossa série Deus nos conhece e sabe como nós estamos. Deus te conhece e sabe do que você precisa. E você precisa, nós precisamos ouvir a sua palavra. Principalmente em assuntos como o de hoje, que fala sobre coisas mais pesadas e difíceis e que muitas vezes a gente não percebe ou não quer perceber, como a inveja. Você se considera uma pessoa invejosa? Será que você sabe dizer quando está com inveja? Conforme um dicionário, a inveja é definida como um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. A expressão popular dor de cotovelo é usada para indicar que alguém está com inveja ou ciúme do outro. A inveja é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento. Vamos ver que a inveja ela é um sentimento destrutivo que está tão impregnado na nossa vida que às vezes a gente não consegue simplesmente colocar ela de lado, porque possui raízes muito profundas. E aí é difícil a gente conseguir simplesmente arrancar, a gente precisa realmente da ajuda de Deus. Quero contar uma história que vai expressar muito bem o que significa a inveja. Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que só vivia a brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugia um dia, 2 dias e nada. Ela não desistia.
No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso te fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse procedente para ninguém, mas já que vou te comer mesmo, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Não, disse a cobra. Eu te fiz alguma coisa? Não, respondeu a cobra. Então por que você quer me comer? Porque não suporto ver você brilhar. Uma história sem dúvida muito, muito forte. Então a inveja, ela é exatamente como a gente ouviu nessa ilustração. Ela não somente leva uma pessoa a ter dificuldades de falar, de desejar o bem e abençoar o outro por sua conquista, como pode ser muito pior. Ele pode ainda desejar que o outro perca aquilo que ele tem, aquilo que ele ganhou ou conquistou. Muitas vezes a gente acaba confundindo cobiça com inveja. Cobiça é ter aquilo que o outro tem, exatamente a mesma coisa. Inveja não é somente querer ter aquilo do meu próximo, mas é desejar que ele também não tenha ou que ele perca. Tem 2 ou 3 exemplos que ilustram um pouco bem essa ideia, né? Imagina um aluno numa sala de aula. Ele então recebe a nota de sua prova e vê que a nota é abaixo da média e fica muito triste, fica chateado, sentiu que não conseguiu alcançar a nota que precisaria, mas de repente um colega dele, sentado à frente, ao lado, também recebe a prova e ele constata que a nota dele é muito menor que a sua. E aí, de repente, esse aluno fica até um pouco mais aliviado. Puxa, minha nota não foi mais baixa, foi até mais alta do que a dele. Isso é um tipo de inveja. Outra inveja pode ser quando, de repente, alguma pessoa da minha família, algum vizinho, algum amigo próximo, compra alguma coisa e você não fica feliz com aquilo. Você até gostaria que ele não tivesse adquirido, feito ou conquistado. Uma outra ilustração ainda para destacar sobre a inveja é quando um time de futebol perde a partida, fica arrasado, mas após saber que o seu rival também perdeu e até mais feio, comemora, né, pela derrota do time oponente. Né? E assim também a gente na torcida fica muitas vezes. Então são alguns exemplos que a gente pode olhar sobre o que é a inveja. O texto de Provérbios 27:4 nos fala o seguinte: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Percebeu quanto é forte isso? O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Meus queridos, com esse texto bíblico, o autor está dizendo que a inveja é muito pior que o rancor e a fúria. Faz muito pior do que apenas destruir e é muito difícil de suportar. E uma das consequências que a gente poderia falar a respeito da inveja é que ela pode criar dificuldades com as pessoas à nossa volta. Outro texto bíblico que nós queremos ler, também coloco aí na tela, é Tiago 3,16, que diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Em primeiro lugar, esse texto está dizendo que a inveja é comparada com uma ambição egoísta, ou seja, algo que você quer para si mesmo. Você não se importa com o outro. Não se alegra com a conquista do outro, desde que você tenha algo melhor, maior ou mais importante. E por isso começa a criar confusão. Porque onde a inveja ela começa a crescer e se fortalecer, a gente pode começar a ter dificuldades de relacionamento. Porque fica nítido que a gente não está muito à vontade, muito feliz com algumas coisas que aconteceram para outras pessoas, até mesmo para a nossa própria família. Pense por um instante. Será que às vezes nós não temos dificuldades de lidar, de relacionar com alguma pessoa, com algum familiar, com algum amigo, algum ente querido,
porque nós temos inveja deles? Será que a inveja pode não ser a raiz dessa dificuldade em relação aos conflitos? A gente tem inveja de coisas, de posses, de bens materiais, coisas que são banais, que são materiais. A gente tem inveja disso e muitas vezes deixa que essa inveja atrapalhe o bom relacionamento que a gente tem com as pessoas das quais com certeza a gente ama. Mas ela não deixa a gente poder expressar a alegria do nosso amor, mas sim a tristeza da conquista do outro. Temos inveja da popularidade, temos do poder, das influências que outros têm e talvez a gente pense que não tem ou acha que não. E por isso essa reflexão ela é importante, porque pode salvar alguns de nossos relacionamentos. Pense por um instante, se muita confusão, dificuldade de relação com o outro não acontece, talvez porque você tenha inveja, ou talvez a inveja esteja por trás desse comportamento. Segundo lugar, a inveja também pode nos trazer dificuldades com o nosso relacionamento com Deus. Em Salmos 73, versículo 21 e 22, está aí na tela, diz: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Mais um texto daqueles, né? Metendo forte em cima aí também, muitas vezes daquilo que a gente deixa rolar, deixa acontecer e não coloca à prova, né? Não deixa Deus também revelar para nós. E a palavra então ela mostra de uma forma bem clara, né? E aqui o autor disse, olha, enquanto eu mantinha inveja no meu coração, eu agia contigo, Deus, como um animal, ou seja, sem razão, sem perceber o que estava fazendo. E eu fico imaginando quais eram as atitudes daquele autor dos Salmos para poder se comparar, né, com um animal irracional. Qual era a sua atitude para com Deus? Para ele pensar dessa forma, fazer essa comparação. Quais eram suas atitudes, o seu jeito, o seu comportamento? Como é que nós podemos agir diante de Deus quando muitas vezes deixamos a inveja tomar conta dos nossos corações? Podemos querer tomar o lugar de Deus, queremos talvez questionar a Deus, queremos brigar com Deus ou mostrar como Deus tem que fazer o seu trabalho como ser Deus. É claro que a gente não tem como fugir de sermos humanos e apresentarmos essa limitação e muitas vezes uma fraqueza. Mas quanto mais a inveja cresce no nosso coração, mais a gente pode pensar contra Deus e agir de uma maneira que a gente nem consiga perceber o quão mal nós estamos causando para nós mesmos. Então, juntando esses dois textos, nós podemos falar que a inveja ela tira a nossa razão, tanto para com as pessoas, no convívio entre elas, com elas, como para com o nosso convívio e Deus. Ela tira a nossa percepção daquilo que é certo e errado. Então, o que a gente pode fazer para que a inveja não venha se alojar ou talvez criar raízes ainda mais profundas? Ou como é que a gente pode trabalhar isso na nossa vida? Eu leio, para começar, o texto de 1 Coríntios 13, 4, onde Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Repito, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Esse texto pode estar nos dizendo que muitas vezes a gente pode ter dificuldades em amar pessoas porque nós temos inveja delas. Por isso, a inveja e o amor não conseguem ocupar o mesmo espaço. Uma tira o lugar da outra. E por mais que a inveja seja um sentimento, e a gente sinta, é possível decidir, escolher, tirar ou lidar, ou afastar, ou amenizar isso na nossa vida. Pelo simples fato que nesse texto bíblico de 1 Coríntios 13, a palavra amor aqui é traduzida como amor incondicional. E esse amor não é um sentimento, não é paixão, de longe. É sim decisão, escolha, atitude, comportamento. Resumindo, nós, assim como a gente pode e precisa ter uma postura
para viver esse amor na nossa vida e temos que nos esforçar para buscá-lo, também assim com relação à inveja. Temos que nos esforçar para tentar confrontá-lo. E se esse amor aqui é a essência do próprio Deus, significa que se nós queremos Ele na nossa vida, temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. E assim, quando nos aproximamos de Deus, esse amor também cresce e pode despachar ou aliviar, amenizar essa inveja que é tão forte. Nos versículos anteriores, nós lemos o Salmo 73 e alguns versículos antes do texto que foi lido, diz o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então, aqui o salmista ele fala de um contexto onde ele sentia inveja por algumas pessoas. Ele não estava conseguindo raciocinar direito, pensar sobre o que estava acontecendo. Até o momento em que ele entrou no santuário de Deus, que podemos entender como sendo a sua presença. Até então a inveja estava tomando conta do seu coração, levando ele a atitudes, a palavras, a sentimentos ruins, uma grande confusão. E somente quando ele de fato se colocou na presença de Deus, quando buscou ela, ouvir a sua palavra, é que de fato Deus conseguiu ajudá-lo a entender muitas coisas a esse respeito. E assim também nós precisamos fazer para poder vencer a inveja. Não deixar que ela atrapalhe o nosso convívio com as pessoas, nossos relacionamentos e principalmente a nossa fé. Nós precisamos exatamente buscar a Deus e nos colocar na sua presença. Ter esse tempo. É claro que Deus sempre está presente na nossa vida. Mas quantas vezes, de fato, a gente se dedica a Ele de uma forma que a gente possa meditar, pensar e refletir sobre a Sua palavra, orar, conversar, mas também ouvir o que Deus tem a nos falar. Somente quando a gente entra nesse santuário, onde é a presença de Deus, e lá onde nós o invocamos, Deus se coloca presente e se mostra presente, é que muitas coisas podem ser reveladas, clareadas e entendidas conforme a vontade de Deus. Pelo menos perceber o que está acontecendo comigo, né? O que significa tudo isso, esse comportamento, toda essa inveja, toda a consequência, toda a maldade que muitas vezes surge e a gente não consegue perceber muito bem o que a gente pode fazer e o que tem por trás aí de acontecimentos. Queremos lembrar de duas histórias do Antigo Testamento, onde podemos ver o que aconteceu e que pode acontecer de mal, até onde nós podemos chegar como pessoas, realmente, ou mais como animais irracionais, quando deixamos que a inveja se aloje, cresça e tome forma na nossa vida. Lembramos da história de Caim e Abel, mais uma vez. Semana passada também falei a esse respeito por meio do sentimento da raiva. Mas Caim começou a ter inveja do seu irmão, Abel, porque Deus se alegrou com a oferta do seu irmão. Puxa, que coisa boa! Deus o abençoou, Deus falou bem daquilo que Abel fez. Mas Caim não gostou disso, ficou triste, ficou com raiva, ficou com ódio, de tal forma que Deus teve que intervir e falar: olha, o pecado está batendo no coração, na porta do teu coração, domine ele, domine ele. E ele deixou que o pecado dominasse e a inveja levou a matar seu próprio irmão. Uma outra história de família, temos o episódio onde Isaac iria abençoar seu filho primogênito Esaú, mais velho. Mas Jacó, também motivado pela sua mãe, quis tomar o lugar do seu irmão mais velho, para receber essa bênção, ou seja, a pessoa que teria direito dos posses ou de ser o chefe da família naquela época. E por isso começa a tramar uma ideia para enganar o seu irmão. Consequência disso, os dois brigam e um tem que fugir porque o outro quer matá-lo. É interessante como essas intrigas acontecem em famílias por causa de coisas que, entre aspas, podem ser tão pequenas, mas crescer, ter uma proporção tão grande e destruidora que a gente não consegue nem imaginar, consegue às vezes nem parar mais de tão forte que ela vem.
E pensar nisso, meus queridos, em relação à nossa família. Não pense que a inveja ela vá nos afetar, talvez com pessoas que não fazem tanta diferença assim, ou não fazem tanta parte do nosso convívio. Geralmente aqueles que estão mais presentes, porque é lá que a gente vai perceber, vai ter esse sentimento. Por isso, se aproxime de Deus, para que Ele possa encher a sua vida com o seu amor, ou seja, com a sua presença. Entre no seu santuário e peça para Ele te ajudar a não deixar que também esse sentimento venha a te incomodar e destruir tão bons relacionamentos que você tem na tua vida. Que o amor de Deus, que a sua graça, que a sua paz e a sua palavra possam habitar ricamente no teu coração, para não deixar que a inveja seja o empecilho entre você e os teus amados, os teus queridos. Deus é amor e Ele pode, quando nós nos achegarmos na sua presença, derramá-lo no nosso coração. Convido você ainda a termos um momento de reflexão a partir do próximo louvor, para a gente poder pensar a esse respeito. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja te ir, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, tu és exaltado, aleluia, eu cantarei, aleluia, Convido você a termos ainda uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado porque podemos
receber essa palavra como graça, que por um lado aponta por ser lei e nos mostrar as nossas falhas, nossos pecados, a nossa humanidade, Senhor, a nossa essência, que mais pende para o mal do que para o bem. Mas por outro lado também apresentar o Evangelho, o anúncio da salvação, do perdão e da transformação, Deus. Deus, esteja nos lapidando, esteja moldando o nosso caráter, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso viver, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Somos pessoas perversas, maldosas, invejosas e ainda com as pessoas que nós estimamos, Deus. Nós não queremos que isso aconteça. Ou não queremos deixar que esse sentimento venha a destruir lares, famílias, casamentos, amizades, igrejas, Senhor. E por isso a gente ora para que Tu possas tocar o nosso coração e que a gente se coloque na Tua presença, para que a Tua presença, que é o amor, possa não dar vazão e espaço para a inveja penetrar na nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque a gente pode orar, confessar nossos pecados e pedir que Tu possas sempre estar muito próximo de cada um de nós. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, meu querido, minha querida, que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar a tua caminhada, que Deus possa te ajudar, porque sem Ele, de fato, nós não conseguimos. Mas a sua ajuda é uma graça que Ele estende todos os dias. Então, uma abençoada noite, dia, tarde, dependendo quando você estiver olhando também esse estudo, esse encontro, que Deus sempre esteja bem próximo, se revele, se faça presente na tua vida. Amém? Até mais, até o próximo encontro. Tchau, tchau.